Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos. Deus amado, a Tua palavra está diante de nós, Senhor. Ela é viva, é eficaz, é poderosa para nos transformar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos instruir. E neste momento em que a lemos, eu quero pedir ao Senhor, o Espírito, que ministre ao nosso coração de uma forma graciosa, de uma forma bem específica, à luz desse texto, à luz dessa porção da palavra que temos diante de nós nesse instante. Assim pedimos a Tua orientação, a Tua direção, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar então meditando um pouco nesta noite, nesse momento, nesta epístola de Paulo, para alguns, ou epístola que não se sabe quem escreveu para outros, mas palavra de Deus. Seja Paulo ou outro apóstolo, ela foi escrita para a nossa edificação, foi escrita para o nosso conhecimento, para sermos transformados pelo Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, começar uma série que quero fazer neste capítulo 11, meditando acerca da fé. A fé em Deus, aquilo que Deus fez no passado através da vida ou na vida de servos seus. E o capítulo 11 então desta epístola aos Hebreus nos remete a um dos temas de extrema importância do cristianismo, que é a fé. A fé que nós dizemos ter ou possuir no Senhor, mas não qualquer fé. Nós vamos olhar para esse capítulo e vamos perceber que ele nos remete à fé dos antigos, a fé dos nossos pais, a fé dos antepassados. Tanto é que nós vamos nos debruçar sobre a fé de Abel, a fé de Enoque, de Abraão, de Moisés e de alguns outros servos e servas do Senhor do passado. E o autor, o escritor sagrado, ele chega nesse ponto para fazer com que os leitores iniciais, à luz daquilo que ele havia instruído até então, olhem para esses exemplos e vejam como que Deus cuidou, como que Deus agiu, como que Deus trabalhou na vida desses seus filhos lá no passado. Então nós vamos olhar para essa fé dos antigos e nós vamos perceber como os nossos irmãos do passado viveram pela fé, esperando o Cristo que viria. Nós não vamos olhar para essa definição de fé aqui do ponto de vista talvez teológico ou filosófico, mas o meu desejo é que olhemos para a fé de uma maneira bem prática. A definição de fé dada então pelo escritor da carta aos Hebreus faz saltar aos nossos olhos, ou diante de nós, uma pérola do cristianismo, uma joia de raro valor, um mistério a ser vivido por nós, a fé no Senhor Jesus, um mistério que envolve o passado, uma fé que se aplica no presente, mas que também nos faz olhar para o futuro. E eu quero então nesta oportunidade olhar para a importância da fé na jornada do povo de Deus, a importância da fé na jornada do povo de Deus. E eu quero primeiramente afirmar que a fé cristã está alicerçada nos feitos de Deus no passado. Olhe para o verso 3, lido há pouco, e veja que o autor sacro diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, pela fé nós somos desafiados a contemplar o passado pela ótica, pela visão de Deus.
Nós somos obrigados a olhar para a palavra e perceber como que Deus estava agindo no passado na vida dos nossos irmãos, dos nossos irmãos que olhavam para Jesus de uma perspectiva diferente da nossa. E nesse sentido, então, eu quero dizer que viver pela fé é primeiramente lembrar-se do passado. E é importante que isso fique bem claro na nossa percepção, porque quando nós falamos de fé, quase sempre nós olhamos para a frente, quase sempre falamos de um dos aspectos da fé, que é aquilo que está por vir, de algo que nós cremos que vai acontecer, de algo que cremos que Deus vai fazer, de algo que cremos que um dia vai se descortinar diante de nós, vai surgir diante de nós. Mas esse é um aspecto da fé. Mas qual é o alicerce da fé cristã? Para onde nós olhamos? Em que ele está firmada? E a nossa fé é como um edifício, e a primeira coisa que se faz ao construir um edifício é colocar o fundamento, fazer o alicerce. E qual é o alicerce dessa fé que nós temos no Senhor? A fé está alicerçada então nos feitos de Deus do passado. Não podemos então nos esquecer daquilo que o Senhor fez no passado. E é impressionante a leitura bíblica dessa perspectiva. Quando você observa, por exemplo, Deus fazendo coisas, Deus realizando feitos extraordinários, mas de tempos em tempos. Os profetas eram chamados a fazer o povo, ou a levar o povo a olhar para trás, olhar para o passado, para relembrar, para não se esquecer de Deus. Até mesmo os escritos bíblicos, vez por outra, eles são repetidos com esta intenção de que não esqueçamos o que Deus fez. Você lê, por exemplo, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, no arranjo que está na Bíblia que nós temos, e você então olha para Gênesis, é a criação. Você olha para Êxodo, e o foco é o exílio, o êxodo, a saída do Egito. Você olha para Levítico, e é então a legislação que Deus está dando para o povo, como eles devem viver, como cultuar, como adorar ao Senhor. Números também caminham um pouco nessa perspectiva. Mas quando você chega em Deuteronômio, você não tem quase que nada de novo, porque você tem repetição da lei, daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus já havia dito. E Deuteronômio então são 4 grandes discursos de Moisés, na maioria ele relembrando ao povo os feitos de Deus na história. E é claro que ele vai dar uma nova aplicação, já é muito tempo depois, vai trazer algum elemento novo, mas quase sempre ele está trazendo à memória, trazendo à mente, reavivando aquilo que Deus fez. Você olha para os Salmos, e muitos deles apontam nessa direção, do povo não esquecer o que Deus fez. Um dos salmos chega a dizer que aquilo que o Senhor fez não encobriremos aos nossos filhos, ou seja, é para ser passado de geração após geração. E o exemplo claro disso está no Salmo 136, que nos remete aos feitos de Deus do passado, em pelo menos 4 grandes momentos da história do povo. O Salmo 136, que fala da misericórdia de Deus, do Deus que é misericordioso e que a sua misericórdia dura para sempre. O salmista aqui relembra essa fé, esse alicerce da fé, em alguns momentos, em grandes blocos da história. Primeiramente, veja o Salmo 136, verso 2, ele diz: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E diz mais: rendei graças ao Senhor dos senhores, ou seja, Deus é Deus, Deus é Senhor. Diz o verso 4: ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Ou seja, o que é que ele está trazendo à memória aqui? A criação de Deus.
o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os grandes luminares. E ao fazer isto, Ele traz à mente, Ele traz à memória os feitos de Deus no passado, mostrando que Deus é Criador. A nossa fé é no Deus da criação. Mas nesse mesmo salmo ele prossegue, e a partir do verso 10 a 15, ele traz agora um outro momento da história desse povo. Ele vai relembrar o êxodo, a libertação. E então no verso de número 10 ele diz: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou o mar vermelho em duas partes, e por entre eles fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Ou seja, é o êxodo. A fé daquele povo estava alicerçada, estava firmada não em qualquer Deus, mas no Deus que criou, no Deus que libertou a eles do cativeiro egípcio. E eles fazem então com que eles olhem agora para o passado, para que eles vejam qual é o alicerce da fé, em que eles têm crido, em quem eles creem no momento. E ele prossegue neste mesmo Salmo 136, mostrando os feitos de Deus na preservação do seu povo. Deus não apenas criou, Deus não apenas libertou, mas Deus preservou durante o trajeto pelo deserto, até eles entrarem na terra prometida. Verso 16 em diante, ele diz: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, cuidado. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã. Proteção de Deus. Aquele cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós no nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ou seja, meus irmãos, o que ele está fazendo aqui é mostrando que a fé dos hebreus no Deus de Israel é uma fé fundamentada nos feitos de Deus do passado. Não é uma fé apenas o que está começando agora, não é uma fé iniciante, não é uma fé nova, mas é uma fé histórica, é uma fé enraizada, é uma fé fincada num Deus que é firme, num Deus de grande poder. Portanto, viver pela fé é contemplar os atos poderosos de Deus na história, especialmente na história da redenção do seu povo. E eu quero desafiar você a pensar um pouco na sua leitura bíblica nesse aspecto. E veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em um outro contexto, ele chega a dizer o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para a nossa consolação, para a nossa edificação, mas também para nos fortalecer. Então, a fé é importante na jornada do povo de Deus, mas essa fé alicerçada no passado. Mas há um outro aspecto que eu quero considerar com os irmãos neste momento, é que a fé cristã, ela nos move a prosseguir em frente no presente. Se ela ficasse apenas no passado, seria uma fé morta, seria uma fé sem importância, sem utilidade. Mas essa fé que vem lá de trás, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que remonta à criação de Deus e consequentemente ao próprio Deus, ela é uma fé ainda viva no presente. E isso é importante a gente pensar e perceber. E no contexto da carta aos Hebreus, o verso 2, quando ele estava escrevendo isso para animar e fortalecer os hebreus, leitores dessa carta naquele contexto, ele diz: olha, por causa dessa fé dos antigos, foi que eles obtiveram um bom testemunho. Ou seja, de alguma forma ele está dizendo que essa fé dos antigos, esta fé alicerçada em Deus, ela abastece a nossa alma no presente e nos impulsiona a prosseguir.
nos impulsiona a avançarmos. Ou seja, é viver pela fé, é ter olhos para ver os feitos de Deus no presente. E isso é uma palavra para nós. Como que mostrando que a fé, ela não morre, ela passa de geração a geração. Mostrando também que assim como Deus agiu no passado, nos nossos antepassados, através deles, por meio deles, Deus está ativo ainda hoje. É Deus no presente. Ou seja, o Deus dos antigos é também o nosso Deus. É preciso olhar para trás, mas é igualmente necessário não se esquecer do presente, do que Deus é para hoje. E aqui eu trago algumas implicações disso, desse viver na fé na atualidade, da fé que nos move a prosseguir em frente, sempre em frente. Uma implicação disso é que viver pela fé implica em crer que Deus continua poderoso para suprir as minhas necessidades hoje. Há pouco eu fiz referência ao Salmo 136. Nós vimos que a fé ela estava sendo alimentada, fortalecida, reavivada, mostrando como que Deus agiu. E em um dos blocos, o Salmo 136 diz que eles tiveram que exercer a fé em Deus no deserto. E ali no deserto eles tiveram que ser sustentados pelo Senhor, sustentados de pão, sustentados de água, sustentados de um teto, da proteção contra os inimigos, da proteção contra a natureza, no caso o sol escaldante do dia, a geada da noite, animais ferozes enquanto transitavam com crianças, com velhos, com animais pelo deserto. E o que se percebe ao longo daquele tempo de travessia do deserto, e Moisés vai mostrar isso, aliás, os escritores sacros pós-Moisés, depois da entrada na terra do Egito, da terra de Canaã, vão mostrar que Deus cuidou deles em todo o tempo, não faltou água. Ficaram com sede em algum momento, é verdade, mas Deus foi lá e providenciou. Tiveram fome, Deus deu alimento. Enjoaram do pão, quiseram carne, Deus deu carne. Embora muitas vezes alguns pagaram preço alto, porque murmuraram contra o Senhor. Mas viver pela fé implica em crer que Deus continua poderoso para suprir as nossas necessidades hoje. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que está nos sustentando. E eu estou certo de que eu e você, apesar das lutas que enfrentamos, talvez das dificuldades que temos, nós podemos até não ter no momento tudo o que nós queremos ter, mas eu estou certo de que Deus tem nos dado tudo de que precisamos. Tudo que nos é necessário, o Senhor tem suprido para nós. Talvez não como queríamos, mas como Ele quer, como Ele sabe o que é melhor para nós. Nós podemos não ter, quem sabe, um jatinho particular no hangar da nossa casa, lá no nosso quintal, mas alguns têm um carro na garagem. Outros talvez desejem um carro, mas Deus deu uma moto. Outros desejam uma moto, Deus deu uma bicicleta. Aqueles que desejam uma bicicleta, Deus deu 2 pernas para andar. Aquele que não tem pernas, Deus providencia uma cadeira de rodas ou alguém para carregar. O que eu quero que você perceba é o cuidado de Deus para com cada um de nós em todo o tempo. Às vezes a saúde nos falta, Deus providencia o médico e o remédio.
Mas muitas vezes a doença vai ficar conosco por toda a vida. E nós não podemos dizer que Deus não está cuidando da gente. Um exemplo claro disso é a vida do apóstolo Paulo. Escrevendo em uma de suas epístolas, ele fala de um tal espinho na carne, que ele pediu a Deus que tirasse. E ele clamou, ele pediu, ele rogou ao Senhor. E Deus disse: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a gente entende que ele permaneceu com aquilo por toda a sua vida. Mas Deus estava ali cuidando dele em todo o tempo. Viver pela fé, queridos, implica ainda em crer que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades futuras. Não apenas o presente, mas também no futuro. E aí eu quero que você se lembre de Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Quando Jesus Cristo diz, e Mateus e também Lucas registraram, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, o futuro nos inquieta e muitas vezes esse futuro rouba a nossa paz e demonstra a incredulidade da nossa parte. Porque quando o futuro nos preocupa excessivamente, tira a nossa paz e tira o nosso sono, é como se nós estivéssemos abrindo mão da fé que temos em Deus e dizendo, como alguns hebreus, que Ele não é poderoso para suprir as nossas necessidades. E então nós agimos com incredulidade. Viver por fé aqui implica, como eu disse há pouco, em nos contentarmos com o dia de hoje, porque Deus está suprindo hoje. Implica talvez em planejarmos o futuro, o dia de amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos. Mas implica também em não nos preocuparmos excessivamente, porque a preocupação excessiva nos adoece e é uma demonstração de falta de fé e de confiança em Deus. Viver pela fé implica ainda em viver o cotidiano da vida dentro de uma perspectiva sobrenatural. Essas coisas que eu estou colocando aqui, elas aparentemente são naturais, mas a fé também tem um elemento sobrenatural. A fé nos aponta para algo que nós cremos em Deus, num plano além daquilo que os nossos olhos podem ver, a suprassensorial, por assim dizer, além daquilo que a gente pode sentir, tocar, ver, ouvir. A fé tem um elemento sobrenatural, e o cotidiano da vida, vivido por fé na presença de Deus, é tão especial para Deus quanto o sobrenatural de Deus é para nós em tempos extraordinários. Viver pela fé é também esperar o extraordinário de Deus. Eu sei que nem sempre a gente sonha, nem sempre a gente visualiza ou vislumbra coisas grandiosas lá na frente. Mas se a nossa fé está alicerçada no passado, se nós estamos vivendo ela no presente, ela é importante também, porque nos faz olhar para o futuro com esperança. A fé nos faz olhar para o futuro com esperança, ou seja, pela fé Deus nos abre as portas ou os portais da eternidade. Se você olhar para o verso 1 desse texto, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Há um elemento sobrenatural, mas há um elemento futuro aqui. A fé nos faz olhar para o futuro com esperança, viver pela fé, ter os olhos para ver o futuro por uma perspectiva divina. Nós não conhecemos o dia de amanhã, não sabemos o que o futuro nos reserva, a não ser aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E dentre as muitas coisas que o Espírito Santo revelou ao Senhor,
Nosso futuro nos reserva, por exemplo, tempos difíceis. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5, nós lemos um pouco sobre o que o futuro reserva à igreja do Senhor. Paulo diz, aliás, o Espírito diz através de Paulo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Ou seja, nós temos da parte do Senhor uma descrição do que está por vir, e algumas dessas coisas já estão acontecendo nos nossos dias, já estão acontecendo no presente que nós estamos vivendo. Mas ele diz assim: olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E como nós precisamos da fé, uma fé firme, sólida, bem alicerçada, para passar por esse vendaval. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos da fé também para enfrentar os dias maus. Escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, Paulo vai dizer o seguinte, depois de instruir a igreja, de falar sobre como deveriam viver marido e mulher, pais e filhos, de instruí-los sobre o que Deus fez da adoção do Senhor, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Senhor está dizendo: olha, o diabo vai investir forte e pesado contra a igreja, e vocês precisam estar firmes e revestidos de toda a armadura de Deus. E uma dessas armaduras, uma dessas partes da armadura que ele coloca aqui é a fé. Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé firme, sólida no Senhor. E quando eu me refiro a esta fé que olha para o futuro com esperança, é uma fé que precisa estar pronta, preparada para os desafios que a igreja vai enfrentar, para os vendavais pelos quais a igreja vai passar. E Paulo diz que nós devemos fazer isto, nos revestir dessa armadura, para depois de termos passado e vencido tudo, permanecer inabaláveis. É preciso olhar ou ter certeza, a convicção de qual é a base da nossa fé, porque o futuro nos reserva tempos difíceis, mas também um futuro glorioso. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. E aqui já é no contexto da grande tribulação. Mas escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos dá um pouco, ou algum vislumbre desse contexto, dessa situação pela qual a igreja vai passar e sair-se vitoriosa. Romanos capítulo 8, versos 17 a 23 e 35 a 39, eu vou ler essa última parte, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, você e eu somos MQV, mais do que vencedores. Mas perceba que é num contexto de lutas e provas. Você jamais será vitorioso se não lutar.
Precisamos entender que a fé que temos no Senhor, ela nos faz olhar para o futuro, nos faz olhar para a frente com esperança, mas coloca diante de nós a realidade das lutas. Quando você deseja para alguém assim, olha, que Deus te conceda a vitória, não esqueça de dizer para ele que a vitória só vem com luta. Se vier sem luta, é presente. Mas a vitória, ela é ganha em meio a uma batalha. E Paulo continua dizendo, verso 38 de Romanos 8: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a fé não nos vai ser tirada, mas ela vai ser testada, provada. Mas nós precisamos estar certos de que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa fé que nos faz olhar para o futuro, que nos faz olhar para a frente, é ela que nos alimenta, é ela que nos motiva, ela que nos anima hoje, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes para seguir sempre em frente. Porque falando sobre isso na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. E ao afirmar isso, ele está dizendo que nós estamos aqui, mas nós não permaneceremos aqui. Deus tem algo melhor, tem algo especial reservado para nós. E pela fé, então, nós já vemos isso. Pela fé nós contemplamos a mansão celestial. Pela fé nós contemplamos a estar na presença do Senhor. Pela fé nós vislumbramos o encontro com outros santos. Pela fé nós vemos Deus sendo agora plenamente glorificado por toda a criação. Pela fé nós vemos o inimigo de nossas almas lançado no inferno de fogo, no lago de fogo. Pela fé nós vemos Satanás sendo aprisionado, os seus anjos juntamente com eles, e a igreja glorificando ao Senhor. Portanto, fé é certeza de coisas que se esperam. E dentre essas coisas, a igreja espera a volta do Senhor Jesus. Isso nos fala de esperança. A igreja espera a volta do seu Redentor, espera o regresso do seu Salvador. Fé é convicção de realidades que ainda não se veem, e pela fé a igreja vê e caminha em direção ao futuro na perspectiva divina. Nós não estamos simplesmente vivendo alguns anos nessa terra, não, nós estamos caminhando para o paraíso, caminhando para nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E fé é crença, é a crença em movimento. Pela fé, então, a igreja contempla o passado, ela vive o presente, mas ela caminha com os olhos fitos no futuro. Que Deus em Cristo nos abençoe.